E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Assis, é uma honra e um grande prazer ter você aqui agora. Independentemente de onde você estiver agora, você pode estar em casa, ouvindo agora pelo seu telefone, pela sua TV. Você pode estar no trânsito agora, ouvindo no seu carro, ou ouvindo no ônibus, no metrô, no Uber. Não importa onde você esteja agora, na academia, não importa onde você esteja agora, o importante é que você está junto aqui, nós estamos juntos nesse tempo e tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento, um tempo de edificação da nossa fé, da nossa vida, e tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível no episódio de hoje. Eu quero já pedir para você, nesse momento, já enviar esse episódio, se fizer sentido para você, para 3 amigos. Assim que terminar esse episódio, escute primeiro e quando terminar, se fizer sentido para você, envie para pelo menos 3 amigos, para que possam ter essa verdade e esse episódio de hoje, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai edificar a vida também das pessoas que você ama e que você irá enviar para elas, beleza? Queria primeiramente agradecer a todos pelas orações, né? Pela minha filha Maria, ficou internada há uns 2 semanas atrás, ela ficou em 1 semana internada. Nós descobrimos que ela desenvolveu um quadro de diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1 é quando o pâncreas para de produzir insulina por conta própria, né? Os anticorpos, né, lutam contra o próprio corpo, ali é uma doença autoimune, e ela foi diagnosticada pelos médicos com diabetes tipo 1, ficou uma semaninha internada e Deus é bom, nós vimos e estamos vendo a glória dele, e nós estamos orando todos os dias pelo milagre da Maria, para que o pâncreas dela volte a produzir insulina por conta própria. Enquanto isso, a gente faz o que está no nosso controle, que é orar e fazer o tratamento que o médico passou, que a nutricionista passou, toda a alimentação dela. Mas nós estamos orando e agradecendo as orações e todos os recursos enviados aqui por todas as pessoas que têm nos acompanhado, e pessoas também que a gente nem conhece, também sentiram no coração e nos enviaram mensagens, recursos, palavras de apoio, orações, e compartilharam experiências de pessoas na família. Mas Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. Entenda isso, que Deus é bom. Seguindo aqui, eu quero falar um pouco hoje sobre andar em direção à nossa promessa. Andar em direção à nossa promessa. Às vezes parece desafiador nós andarmos em direção à nossa promessa. E às vezes, em nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, nós às vezes nem entendemos que precisamos andar em direção às nossas promessas, né? Porque a gente se torna um crente preguiçoso, né? Um cristão preguiçoso, quando a gente pega aquele versículo e traz para nós e fala assim: não, porque as bênçãos nos alcançarão, as bênçãos de Deus correrão atrás de nós. Amém, é verdade, a Bíblia está dizendo isso, é verdade. Mas ele está dizendo sobre bênçãos e não sobre destino, não sobre cumprimento de profecias que Deus tem para nós. Não exatamente, nem tudo que Deus prometeu para você vai cair no seu colo. Imagina, eu sempre dou esse exemplo aqui, é clássico, né? Esse exemplo que eu sempre dou, mas imagina que Deus prometeu, usou a boca de algum profeta ou falou diretamente com você em forma de voz audível, de letra, de música, independentemente de como ele tenha falado, alguma coisa que ele falou para você. Mas imagina hipoteticamente que ele prometeu para você que você vai ser um grande médico, um grande cirurgião médico nos Estados Unidos. Olha que incrível. Você, né, brasileiro,
acredito que você seja brasileiro, esteja ouvindo aqui agora. Tem pessoas de vários lugares do mundo que estão ouvindo, mas eu estou usando um exemplo como se você fosse um brasileiro. Você é brasileiro e Deus falou para você: ei, você vai ser um grande cirurgião nos Estados Unidos. Aí você faz o quê? Senta no seu sofá, vai para a igreja, ora, agradece a Deus pela profecia, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e o tempo passa e você continua orando. Aí começa a vir a indagação: Senhor, cadê a promessa? Você falou que ia fazer, cadê, Senhor, a promessa? Você falou que ia ser cirurgião nos Estados Unidos. Senhor, tô ficando velho. E você envelhece e fica idoso, e você vai se encontrar com o Senhor e vai reclamar com ele: Senhor, você prometeu pra mim que eu seria um grande cirurgião nos Estados Unidos. E o Senhor vai falar pra você: eu falei verdade, é a verdade. Aí você vai falar: não era verdade, porque isso não se cumpriu na minha vida. Isso não foi uma verdade, porque eu não vi isso acontecer. E ele vai falar pra você: você entrou num vestibular, você prestou um vestibular para medicina? Você entrou na universidade para cursar medicina? Não, eu tava esperando porque você falou que ia acontecer, então eu fiquei esperando, porque as bênçãos me seguirão. As bênçãos vão me seguir, eu fiquei esperando, você falou e tudo que você fala acontece. Sim, mas você se matriculou em um curso de inglês para poder ir morar nos Estados Unidos? Não, também não, Senhor, porque as bênçãos nos acompanham, as bênçãos correm atrás da gente. Você tirou o passaporte? Não. Você procurou algum lugar para morar nos Estados Unidos? Algum lugar que tenha uma boa base médica para você se... Não, também não. Então não dá. Não tem como. Por que eu tô falando isso hoje? Esse exemplo. Parece exagerado esse exemplo, né? Parece um exemplo exagerado. Médico cirurgião nos Estados Unidos. Mas eu quero te encorajar, ou te alertar, na verdade, para que essas promessas que nós recebemos hoje, para nós aqui hoje, se equiparam a isso. Por quê? Porque a gente recebe uma promessa de Deus e espera. Uma vez eu vi o Chris Vallotton, um profeta da Bethel Church, falando que na Bíblia, eu não me lembro se foi em hebraico que ele disse, a palavra esperar significa aguardar em movimento. Aguardar em movimento. Não ficar parado. Quando Deus te dá uma promessa, você precisa se movimentar. Você precisa ir atrás da palavra de Deus, ir atrás da promessa. Como assim, Rafa? Não faz sentido. Por que eu tenho que ir se eu sou filho? Olha, vamos lá. Em Números 24, 17 fala assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Presta atenção nisso aqui agora, nessa parte do versículo. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Números 24, versículo 17. Está dizendo que uma estrela surgirá de Jacó. Em Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Eu estou lendo aqui as duas versões da NVT, tá? Mas eu quero que você se atente ao seguinte: duas promessas, duas profecias sobre o nascimento de Jesus. Sobre o lugar que ele nasceria, Belém, e sobre a estrela que nasceria de Jacó. Aí você vai em Mateus,
e começa a ler em Mateus sobre o nascimento de Jesus, né? Sobre os magos que vieram do Oriente, e a gente fala erroneamente que eram 3 reis magos. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eram 3 magos ou sábios da terra do Oriente, e chegaram para Mateus capítulo 2, e ele fala assim, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Perguntando para Herodes, né? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes, os mestres da lei, e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Olha que louco isso. O próprio povo de Deus, um povo que estudava as escrituras, eram fervorosos na sua leitura, no seu estudo bíblico ali, né? A palavra não era Bíblia ainda, mas era a Torá e os profetas. Eles estudavam e esperavam o Messias ansiosamente. Até que não. Até que não. Por que até que não? Porque vieram pessoas de outro lugar, que não tinham a cultura que eles tinham, que não adoravam o Deus que eles adoravam, mas prestaram atenção nas profecias. E fizeram o quê? Ficaram sentados no sofá? Lógico que não. Foram atrás do que Deus tinha falado. Foram descobrir onde Jesus nasceu, baseado na profecia que Deus tinha dado, nas promessas que Deus tinha dado, na profecia pela boca dos profetas. Olha que exemplo. Olha que louco isso. Então, nós, né, que temos acesso direto ao Pai, como Ele nos garante, agora sacerdote, né, acesso direto ao Santo dos Santos, estamos esperando as promessas se cumprirem parados. Enquanto pessoas que às vezes não têm a fé que você tem, não acreditam no Deus que você acredita, estão vivendo promessas, porque estão tendo coragem de ir atrás da estrela. A promessa foi feita para você caminhar em direção a ela. Caminhar em direção a ela. Você não pode esperar parado, você não pode aguardar parado. Uma coisa é ter paciência, aguardar pacientemente as promessas de Deus. Outra coisa é aguardar passivamente. Existe uma grande diferença entre paciência e passividade. Quando você recebe uma promessa sobre você é paciente, você sabe que aquilo vai acontecer, você guarda aquilo no seu coração e você espera as oportunidades que Deus vai dar para você ir atrás da sua promessa, para você visualizar e ser intencional nisso. O Randy Clark, ele conta que quando o Blaine Cook, enviado pelo John Wimber, veio orar por ele para transferir a unção para ele, falou assim: você é um príncipe de Deus, você é um príncipe de Deus, e você vai às nações, você vai impor as mãos sobre homens e vai liberar dons, e pessoas vão viver o seu destino por causa de você, porque você vai transferir unção para um monte de gente. E hoje nós conhecemos um monte de gente que o Randy Clark orou e transferiu unção, como por exemplo Bill Johnson. O Bill Johnson fala que a Bethel Church era uma igreja antes do Randy ir naquele lugar lá e orar pelas pessoas daquele lugar. O Randy orou pela Heidi Baker e por tantas outras pessoas, e eu também tive a honra de receber a transferência desse homem de Deus, Todd White. Várias pessoas receberam, o próprio Ed, né, que é o filho espiritual, o Ed Rocha, o filho espiritual do Randy. Então, tantas pessoas receberam essa graça de Deus através do Randy.
Só que a promessa que Deus fez para ele não se cumpriu no outro dia. Ele trabalhava num lugar que ele fritava frango, vendia frango frito. Deus prometeu para ele: você é um príncipe do reino de Deus e você vai viajar às nações. Adivinha o que aconteceu? Ele fez as malas e viajou no outro dia. Não. Se passaram 14 anos. 14 anos até que se cumprisse as promessas de Deus na vida dele. Mas eu tenho certeza que ele não esperou passivamente. Como eu sei isso, Rafa? Porque se ele esperasse passivamente, ele não estaria vivendo tudo que ele vive hoje de forma orgânica e de forma sobrenatural. Consegue entender? Quando você espera pacientemente, como diz o Salmo 40, espera com paciência no Senhor, é diferente de esperar com passividade. Quando você espera com passividade, você espera desacreditando, você espera sem fé. Se acontecer, aconteceu. Se acontecer, aconteceu. Aí você ainda se blinda falando, como a Bíblia diz, né? Vamos julgar a profecia, não o profeta. Se for de Deus, vai acontecer. Vai acontecer, meu filho. Mas você precisa se posicionar, você precisa se preparar. Você precisa se preparar para isso. Eu lembro que, um exemplo meu mesmo, eu lembro que há uns meses atrás, a minha cunhada, ela orou por mim e falou assim: eu não sei se faz sentido, mas eu sinto que o pai tá te orientando a estudar línguas orientais. Cara, pra mim não fez sentido nenhum na hora. Nenhum, sabe o que é nenhum? Sentido nenhum. Agora, recentemente, nós estamos em contato com um apóstolo lá da China e pessoas pessoas chinesas. Ou seja, se eu tivesse me preparado lá atrás, hoje em dia eu estaria muito melhor no meu mandarim do que somente o Ni Hao e por aí vai. Porque eu não me movimentei. Agora eu me movimento atrasado. E eu não lembro qual foi o homem que disse que é melhor perder tempo preparando um machado do que cortando a árvore. Ele quer dizer o quê? Que é melhor se preparar, perder tempo, ou investir seu tempo se preparando, do que perdendo tempo ali suando à toa, ali batendo, sem efetividade, sem eficiência, né? Ser eficaz no que você faz. Então, se você receber uma promessa do Senhor, se você receber uma promessa de Deus, se você tem promessa para sua vida, não só promessa bíblica, nós temos promessa. Se você não tem promessa nenhuma, não, você está cheio de promessa bíblica. Pega a Bíblia, você tem um monte de promessa para você lá. Começa por aí. Agora, se você tem promessas específicas para o seu ministério, para a sua vida, vá em direção a elas, se prepare para vivê-las, seja intencional em viver o que Deus tem para você. Você precisa se preparar. Se Deus falou alguma coisa para você, você precisa caminhar em direção àquilo. Você precisa se preparar, afiar o seu machado para você não perder tempo cortando árvore com um machado cego. Faz sentido? Então, nesse episódio de hoje, eu quero te encorajar a se preparar. Se você receber uma palavra de Deus, se prepare nessa palavra, agarre essa palavra com toda a força. Quando você estiver na maior dificuldade da sua vida, nos lugares escuros, nos momentos, escuros da sua vida, aqueles momentos solitários da caverna, são essas promessas que você precisa se apegar e falar: meu Redentor vive, e eu tenho certeza que eu vou viver as promessas de Deus, porque eu vou caminhar em direção a elas. Eu vou cooperar com o que o Senhor tem falado a meu respeito e vou honrar o nome dele com todas as promessas que ele disse para minha vida. A Bíblia diz que todas as promessas em Jesus Cristo são sim, amém. Amém. Sim, ele já deu sim e nós dizemos o amém. Como nós dizemos o amém? Indo atrás das promessas que Deus deu para nós, nos preparando para vivê-las. Não quer dizer também que se Deus prometeu que você vai morar fora do país, você vai amanhã. Que Deus prometeu uma coisa... Não. Você precisa orar e pedir discernimento ao Senhor. Quando? Mas enquanto não acontece, eu estou me preparando, porque eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Mesmo que você não se sinta pronto, entenda uma coisa: mais vale uma pessoa disposta, sem capacitação, do que uma pessoa
cheio de capacitação, mas indisponível. Vou repetir, vou refazer essa frase melhor. É melhor que você seja disponível, mesmo que você não se ache tão capaz, do que você ser capaz e se colocar numa posição de indisponibilidade para o Senhor. Então, pegue tudo que o Senhor tem para você. Eu tenho aqui em casa, nós temos um costume de gravar. Sempre que alguém vai orar por nós, a gente grava, porque ali sai algumas palavras de conhecimento, algumas profecias, e a gente guarda ali, anota, para que a gente possa estar sempre consultando ali e julgando as profecias, para ver se é de Deus, e também nos apegando a elas, para que a gente, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente possa se apegar às promessas que Deus tem para nossa vida e falar: meu Redentor vive, isso vai se cumprir, eu tenho fé, eu não vou desistir. E isso te dá força para não desistir. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Como eu disse no começo, se fez sentido, já encaminha para 3 amigos, pelo menos 3 amigos, para poder a plataforma entender que é relevante o conteúdo para espalhar para mais pessoas de forma orgânica. Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Assis. Deus abençoe.